E agora vamos para a conversa, que é a parte mais legal, e ouvir mais aqui da Avon, da KPMG, da Unilever. Eu sei mais ou menos tudo que elas fazem, mas eu não escutei o discurso delas. Eu já tenho coisas que eu acho que elas poderiam explorar, mas como vocês escutaram, eu quero realmente a participação de vocês para a gente poder realmente ser uma conversa e tocar os assuntos que interessam. De cara, eu posso lembrar, eventualmente, se a Patrícia não abordou tanto para ela falar do Mentoring for You, que é um programa da KPMG, que talvez ela já tenha falado ou não, mas eu acho que vale a pena ela descrever e por que a gente tem realmente olhado mentoria para as mulheres, né? E tem vários outros aqui da Unilever, da Avon, mas vamos levantando a mão também aí para ver o que vocês querem perguntar e para a gente poder ter um diálogo. Eu vou começar com a Patrícia, enquanto a gente vai pensando aqui e vocês vão pensando aí. Oi, Adriana, obrigada. Eu contei rapidamente, posso até detalhar um pouco mais, o nosso programa de mentoring. Ele vinha atender algumas questões da carreira feminina. Então, a gente percebeu que as mulheres não estavam ascendendo ao topo. A gente achou que faltava networking, então faltavam as mulheres conhecerem os líderes que tomam as decisões sobre quem vai ocupar os próximos cargos e elas aumentarem a sua visualização dentro da liderança da firma, que era mais masculina. A gente discutia que precisava de modelo, quer dizer, você saber que você pode chegar significa olhar lá em cima e querer ser igual alguém que está lá. E aí a gente começou a formar os nossos mentores, homens e mulheres, para dar mentoria, para procurar discutir a carreira, apoiar essa carreira, criar caminhos. Então, a gente criou um programa de formação. Dentro do nosso processo de meritocracia, como eu falei, a gente não pode privilegiar as mulheres nunca, mas o que a gente fez é o treinamento está dado, o conhecimento é seu, você aplica onde você quiser, mas eu vou tomar conta que você aplique no público das mulheres, que é o público que eu estou me propondo a ser guardiã. Se você quiser ser guardiã de um outro grupo, fique à vontade. E a gente teve uma surpresa muito boa. Então, a gente montou a primeira turma, mentores homens e mulheres, mentoradas mulheres, 100% de retenção, aceleração na carreira. A gente fez uma segunda chamada, tivemos mais um grupo de mentores, uma terceira, e agora a gente tem fila de espera das pessoas querendo ser mentores dentro da KPMG. O programa roda quase sozinho, a gente tem muito pouco monitoramento em cima dele, então a gente forma as duplas. Agora a gente está trabalhando com 8 meses, a sugestão veio da ONU, a gente trabalhava com 6 meses de programa. Eles entrevistaram as pessoas que tinham passado pelo programa e foi muito bacana, porque trouxeram vários feedbacks para a gente sobre a forma de fazer o match, sobre a duração do programa. A gente hoje está rodando ele já em número maior e está virando uma coisa constante. Então, antes a gente começava em turmas, agora as pessoas vão começando e terminando os seus programas de maneira mais natural e até com menos controle organizacional. Então, a gente está muito feliz com o resultado. Eu também falei para elas que o mentor, ele apoia a carreira da mentorada e ele também ganha uma oportunidade de ouvir e aprender sobre os dilemas, as ansiedades, os assuntos da carreira da mulher dentro de um ambiente de proteção, já que não é uma funcionária dele, já que ele não tem um outro ponto de vista sobre aquela história. Eu tenho já 2 aqui, se ninguém tiver, eu faço já uma para... Mas o Renato... então, Renato, vamos lá, então, faça uma pergunta. Bom dia a todos e a todas, eu sou o Renato, trabalho no Grupo Boticário. A minha pergunta é para a KPMG, em relação ao programa de mentoring mesmo, como vocês, todos os mentores são homens, ou tem mentoras mulheres também? Porque na fala eu entendi que tem a capacitação dos homens para serem mentores e as mentis são mulheres. Então, entender isso, entender daí tanto para a Unilever, quanto para a Avon, quanto para a KPMG, como está o processo de implementação da licença paternidade estendida na empresa de vocês e as dificuldades que vocês têm encontrado. Obrigado. Bom, falando do nosso programa de mentoria, lá atrás, quando a gente começou, a ideia era usar as mulheres que eram mentoras, a gente ainda não tinha uma visão de he for she tão forte, então usar as mulheres líderes para que elas pudessem multiplicar. Só que a gente olhou no espelho e falou, bom, não dá. Assim, eu não vou conseguir, com um grupo de 10 mulheres, fazer uma diferença numa empresa de 4.000 funcionários. E aí a gente falou, bom, então nós vamos ter que chamar os homens. E aí, quando a gente foi pedir para os homens serem mentores, veio uma questão de, eu não sei, porque assim, mulher chora, eu não consigo, acho que eu não estou acostumado, não sei fazer essa conversa. A gente falou, tá legal, então vamos fazer uma reunião, vamos fechar um dia e vamos fazer essa conversa, gente, vamos te preparar para isso.
E aí, até as mulheres mentoras, as mulheres também são qualificadas para ser mentoras, mas elas também têm um papel em ajudar esses homens a se prepararem tanto para o papel de mentor, que não era um papel, a KPMG tem vários outros papéis. A gente tem o papel de performance manager, que é um patrocinador da sua carreira. A gente tem o papel de coach, que é um outro papel. A gente tem o papel de chefe, a gente tem o papel de líder da área. E esse papel de mentor era um papel novo. Então, a gente fez um desenvolvimento e uma caracterização desse papel, criou as regras, criou um checklist, criou um documento de apoio, e aí sim formou as duplas para homens e mulheres serem mentores das mulheres. A gente hoje tem, talvez, acho que 15% de mentoras mulheres e 85% de mentores homens, mas o mais bacana é a fila. Então, quando a gente lança uma nova turma, eles ligam e falam, mas esse dia eu não posso, não dá para mudar o dia? A gente fala, não, agora você espera uma outra turma ou muda o seu compromisso. Mas, assim, antes a gente foi pedir, agora a gente recebe a solicitação. Licença paternidade. Ah, para a gente também? É. A gente tem uma discussão muito ampla dentro da KPMG sobre a licença paternidade e a gente está trabalhando no sentido não só de cumprir os 20 dias da licença estendida, mas de trabalhar uma conscientização dessa divisão de papel. Então, a gente tem um discurso, um caminho muito aberto para essa discussão. A gente entende como muito importante e a gente acha que a melhor divisão em casa, ela liberta homens e mulheres. Então, assim, libertar as pessoas dos seus estigmas é a melhor forma de promover desenvolvimento e avanço. Então, sim, a gente está super comprometido nessa pauta. Renato, na Avon a gente já aderiu, na verdade, né? Então a gente já está com isso em voga. Os homens estão muito felizes, essa também é uma verdade, porque é interessante ver o outro lado, né? A gente fala para eles, se empodere também, ajude a empoderar a mulher na tua casa, as pessoas da sua vida. Quando a gente realmente fez uma ação, né? Como essa da adesão, eles realmente sentem, vocês realmente estão me dando também essa oportunidade para fazer. Então a resposta foi muito interessante. E o que a gente faz muito na linha do que a Patrícia falou para fazer a adesão, né? Ele tem que falar. É muito difícil quem não fala, mas tem algumas pessoas que escolhem não, e a gente também tem que dar essa oportunidade de entender. E é feita via serviço de saúde, onde a gente faz também, né, essa mobilização do porquê que você está tendo a extensão. Né? Afinal de contas, o que a gente espera, como a Alessandra brinca às vezes, não é ir jogar futebol à tarde, né? É que você ajude realmente com o nenê. Né? Então, a gente tem essa mobilização para poder ajudar a conscientizar e tudo mais. Ele que leva o kit, né, para o nenê, que a gente entrega, ele leva para casa exatamente nesse momento para poder fazer. Então, é assim que a gente está julgando. Tem alguns planos aí de dar uns cursos mais fortes até para eles, para mobilizar isso. Isso é uma coisa interessante. Quando a gente começou essa discussão, um dos nossos clientes que tinha implementado, ele tinha tido uma reação super negativa, porque os homens entenderam como uma punição. Assim, você tem que ir lá cuidar do bebê, você também, e ficar acordado à noite. Aí a gente olhou e falou, não, peraí, não é nada, assim, o nosso viés é totalmente outro, quer dizer, ele é uma oportunidade, ele é um ganho, ele é uma libertação, ele não é uma pena que você vai pagar, vai dividir a cruz com a sua esposa, não é essa a visão, pelo contrário. A Unilever, ela faz parte do programa Empresa Cidadã, né, e foram essas empresas que começaram a implementar a licença estendida, tanto de licença maternidade como paternidade, e foi o que a gente fez, ou o que a gente está fazendo, porque, na verdade, a gente está trabalhando o conceito não só de dar a extensão. Eu só não vou poder contar tudo porque está no board, tá? Mas dá para sair, eles vão me matar. Mas a gente está trabalhando num conceito que homens e mulheres, dentro da extensão da licença maternidade e paternidade, possam fazer algumas escolhas, algumas escolhas de planejamento familiar, de como utilizar esses dias de extensão. Isso tem uma série de discussões, porque, na verdade, uma vez que você assina o programa, você tem alguns descontos de impostos, e se você deixa de usar tal como a lei pede, enfim, você tem alguns custos com isso, que até onde eu entendo o board está a fim de cobrir. E eu acho que isso vai ser uma grande transformação, porque quando a gente olha, se vingar mesmo e a gente conseguir implementar esse programa, a criança vai poder ficar quase 9 meses em casa, dividindo o cuidado entre homens e mulheres e dando a oportunidade de homens e mulheres escolherem o melhor momento de utilizar esse tempo. Porque uma das
das minhas grandes brigas na Unilever, assim, nem toda mulher quer 6 meses de licença, e tá ok ela não querer, e nem todo homem quer 20 dias. Então, por que a gente obriga as pessoas a ficar dentro desse período? E, assim, é óbvio que tem a CLT, é óbvio que eu não vou dizer, mulher, agora você só tem 4 meses, mas eu quero dar a oportunidade dessa mulher ter, e esse homem, a chance de dizer, eu quero ficar tanto tempo com meu bebê, e é isso que me importa, e fazer todos os planejamentos familiares possíveis e imagináveis. De novo, eu não posso trazer com detalhes como vai funcionar e como vai ser, porque agora é uma decisão do board, mas eu acho que se implementar, inclusive a gente fez algumas comparações com o cenário europeu, de licença parental e tudo mais, pode ser algo bem inovador e eu, em especial, estou super aflita e querendo muito que rode, porque eu brinco com o meu chefe, assim, acho que gênero foi um tema que eu estudei no mestrado, então acho que vai ser um ganho pessoal ver algo implementado dessa magnitude. Então, eu conto, mas eu não conto. E quando sair, eu conto mais. Mas os 20 dias, a licença estendida para homens e mulheres é uma realidade na Unilever, primeiro porque a gente faz parte da empresa cidadã, tá? E só para provocar vocês um pouquinho, porque eventualmente a licença estendida significou um custo, né? Como que foi essa discussão internamente? Na verdade, a gente fez toda... Imagina, né, eu, RH, fazendo as contas, assim, né? Aí, na verdade, foi uma discussão maior. Foi a gente de RH, Tex, o jurídico, porque, na verdade, perpassa as 3 áreas. E a gente foi entender, de fato, o que a gente tem de desconto, o que a gente deixaria de ter por cabeça, assim, quanto que a gente gasta, quanto que a gente deixaria de gastar se a pessoa escolhesse fazer de um jeito ou de outro. E no fringir, assim, quando você olha no final, é do tipo, putz, é tão maior o aproveitamento que as pessoas podem ter desse período que, de fato, vale a pena. Tem sido assim a condução, né? Passou pelo VP e tal, é uma decisão do board. É óbvio que podem surgir outras perguntas, mas, na verdade, o alinhamento foi entre as 3 áreas e tem que ser assim, né? A gente tem que entender o que a gente ganha e o que a gente perde. E aí a gente está nessa decisão agora final. Inclusive, os homens estão, o que vai sair? A gente está super segurando de falar, né? A gente não nem RH, as outras áreas de RH têm clareza do que vai acontecer, mas está muito próximo. E aí, quando fechar, a gente comunica para todo mundo. E eu queria que a Patrícia falasse de uma medição que eles fizeram uma vez, comparando licença maternidade e ausências de homens. Não, então ela já falou, então pronto, não. Mas ela quer falar, então eu vou deixar ela falar. Você queria falar alguma outra coisa ou não? Não? Então tá bom. Quer falar alguma outra coisa? Não, eu ia responder só para perguntar como foi. Foi longa. Eu acho que o longa já diz muito, né? Ou seja, não é fácil, tem que ir muito embasado e todo mundo junto e ir colocando realmente qual é o propósito que a gente quer fazer. Foi longa, mas o importante é que deu certo. Uma pergunta para você, porque manufatura é uma área, eventualmente, que dá bastante trabalho com isso, porque às vezes tem turno, tem uma série de coisas, e os gestores e as gestoras falam, mas isso vai complicar bem a minha vida, né? Alguma insight em especial disso? Acho que da licença paternidade, não, né? É claro que no custo, sim, em algumas áreas isso acaba pesando mais, né? O que eu falei para elas de manufatura, que talvez seja interessante aqui, eu acho que a Avon, a gente às vezes comete um erro, por ter muita mulher lá dentro, né? O que eu brinquei do banheiro um pouco para vocês, é olhar de uma maneira talvez mais grossa, eu vou falar, a equidade de gênero nas funções e tudo mais, e a gente tem isso, né? No CDs, tem na manufatura de uma maneira mais geral. O que a gente, quando vai olhar na lupa, mas se isso está acontecendo em todos os níveis, a gente vê que aí talvez tenha algumas opções. Eu comentei rápido aqui, eu acho que talvez esse seja um ponto interessante, Adriana, que quando a gente for olhar isso mais na lupa, por exemplo, na manufatura, apesar de ter mais mulheres do que homens na manufatura, porque é mais 50%, quando a gente chegava no supervisor da manufatura, isso não era verdade, né? E não era verdade por quê? E aí a gente está pronto para responder lá naquele dado viciado, né? Não é verdade porque ela não quer, porque ela precisa sair no horário para ir embora, para subir ela tem que fazer o curso de técnico mecânico e ela não está disposta a dar essas horas a mais. E a gente foi indo fazendo perguntas ou botando já a nossa inferência. E esse ano, com um grupo, né, que a gente tem aí do Rede, fomos perguntar para elas de verdade, né? Por que não? E aí a gente se deparou com outras coisas.
né? E eu acho que essa prática, o que traz para mim de insight que é importante é como que a gente sempre tem que se preparar para olhar com os olhos da pessoa, não com os nossos olhos, né? Não com o nosso vício. Como realmente a gente tem que perguntar por que não. E é só assim que a gente consegue fazer algo que vai ser efetivo e vai mudar, né? E eu brinquei, um dos insights é como não tem homem, elas se sentem só. Se sentem só para ir almoçar, elas se sentem só para um monte de coisa. E agora a gente está fazendo, então, vagas em conjunto, para poder, em algumas linhas, colocar, para que realmente elas vão criando aí, né, a unidade delas para começar a fazer isso acontecer. Porque se a gente não fizesse, talvez não ia conseguir acontecer. Então, eu acho que esse insight de escuta a pessoa, né, não vai já com o dado viciado, como eu mostrei para vocês, eu acho que ele é super importante. Eu ouvi ontem um exemplo super legal. Numa palestra do presidente da Electro, ele estava dizendo que as mulheres eletricistas eram um desafio. E, pela legislação, o eletricista tem que ir em dupla, tem que ir em dois. E, quando a mulher era eletricista, o marido tinha ciúme, porque ela ia andar o dia inteiro com outro homem. Simples, dupla de mulheres. Assim, então, para cada eletricista, uma outra eletricista. Você faz uma dupla de mulheres e elas podem performar. E elas, nesse momento sócio-histórico, econômico, cultural, onde a família coloca essa barreira, você vence a barreira. Para problemas simples, soluções simples. Gente, mais pergunta? Estou vendo ali. Eu tenho uma pergunta. O meu nome é Silvana, eu sou da Plena Palavra Comunicação. E, na verdade, Adriana, eu queria perguntar para você, e depois ouvir a opinião das colegas de mesa. Você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que das empresas que aderiram ao Pacto da ONU Mulheres, a gente não tem empresas da área de educação e de saúde. Pessoalmente, eu trabalho com saúde há mais de 15 anos. E tem muita mulher nessas duas áreas, né? Ao que você atribui isso? Quer dizer, a mulherada de saúde e de educação está conformada, não se movimenta? O que acontece? Como é que daqui a gente pode tirar ideias para mudar isso? Porque são duas áreas que realmente impactam muito em todo o resto da sociedade, né? Principalmente nas decisões sociais, né? Tanto na saúde quanto na educação. A educação forma o resto, né, da nossa sociedade, futuro da nossa sociedade. Eu vou te dar uma análise pessoal, mas como a Tatiana bem lembrou, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai inferindo uma série de coisas e eu não tenho uma pesquisa que comprove o que eu estou falando aqui. Tá? E eu não me preocupei tanto em aprofundar as razões do porquê não, mas muito mais nas ações do que a gente ia fazer para envolver. Tá? Então, assim, uma inferência que eu posso fazer é que, embora estejam áreas de muitas mulheres, o poder não é delas necessariamente, né? E realmente em várias dessas empresas, quando eu olho o poder ainda é dos homens, tá? Seja na educação, e daí a gente vai nesses clássicos, a gente pensa que as advogadas, a primeira mulher advogada, acho que foi no começo do século XX, né? Há muito tempo que se formam mais mulheres em direito do que homens, mas quando eu vou nos grandes escritórios de advocacia, o número de mulheres sócias ainda é muito pequeno, né? Então, educação, né? Educação é uma área de mulheres, mas quando eu conto o número de secretários ou secretárias de educação, ministros ou ministras de educação, eu tenho muito homem, né? Então, o poder ainda é masculino. Acho que isso a gente nem precisaria da pesquisa, porque a pesquisa mostra realmente os dados. A outra questão, eu acho que daí fala um pouquinho com o movimento aí do He for She, eles por elas e todos por nós, é que o machismo está presente nas mulheres também. E, às vezes, inclusive, é uma forma da gente se proteger, né? Porque pensar que eu não estou progredindo na carreira porque eu estou sofrendo preconceito é algo bastante duro, né? Pensar que eu estou sendo preconceituosa também é algo duro. Então, tem toda uma teoria, e a Patrícia, formada em psicologia, pode me acrescentar aqui se precisar, mas que você mostra que quando uma mulher de escola e ela chegou lá, às vezes não falar com quem está na base é uma maneira de se proteger, né? Uma maneira de ficar lá de uma maneira melhor. Então, eu acho que quando eu vejo sororidade no slide da Ana, eu fico super feliz. Essa é uma discussão que a gente tem tido com as empresas aí que fazem muito propaganda na televisão, né? A Carla da Reds, ela já fez, a Reds é uma agência de propaganda, que é signatária dos princípios, já fez 2 tomadas de comerciais em televisão durante uma semana na Globo e na Megapix. E daí faz quantas mulheres protagonistas e vê as questões. A primeira vez que eles mediram, não tinha um exemplo de sororidade nas propagandas. E agora acho que veio 1%, né? Então fica o convite aqui para
a Unilever, a Boticário, a Avon, para que possa realmente pensar nisso e como que a gente espalha essa mensagem. Então, eu vou deixar a Bárbara me interromper e depois eu continuo. Pode interromper. Eu só vou completar, porque eu acho que tem uma questão que, às vezes, a gente esquece, e, empiricamente, eu tenho certeza que um monte de gente tem exemplo aqui, e tem um monte de pesquisa que já prova isso. Na verdade, eu acho que, ligado a isso que a Adriana falou, as mulheres, muitas vezes, tomam as decisões sozinhas. Então, por exemplo, estou de licença maternidade, estou repensando a minha carreira. Geralmente, ela vai, ela pensa e ela decide, não vou voltar mais para a empresa. Ela não vai, chega no chefe, diz, olha, eu estou pensando isso, estou pensando aquilo, o que a gente pode negociar? Isso faz com que essas necessidades das mulheres, em determinados momentos, não sejam tomadas conhecimento pela empresa. Então, quando a empresa viu, ela já perdeu. Pronto, a mulher já tomou a decisão e foi embora. E aí eu lembro de um exemplo específico de uma autora que eu até citei aqui, que é a Sandberg, que eu gosto muito. Ela era uma executiva do Google. Ela estava grávida, gravidíssima, super atrasada por uma reunião, assim, teve que colocar o carro super longe e tal. E ela a reunião era com os donos do Google, e aí ela chegou super cansada e falou, a gente precisa de vagas para mulheres grávidas próximo da porta. E eles olharam para ela e falaram, tudo bem, a gente faz. A gente tem que entender que ele não fica grávido, ele não tem essa sensação. Então, muitas vezes, eu acho que as mulheres deixam de colocar como elas se sentem ou que tipo de estruturas poderiam existir para elas ascenderem, porque elas entendem, não vou fazer, porque vou achar que eu sou coitada e tal. Mas a gente perde a oportunidade de falar sobre isso. Então, eu sei que é uma decisão, enfim, isso é um pouco pesado, mas toda vez que eu vejo uma amiga minha super educada, com mestrado, doutorado, desistir do mercado de trabalho, eu acho que ela desistiu das mulheres. Estou sendo bem dura, mas internamente eu sempre penso que ela desistiu de todas as mulheres, porque ela deixou de falar de uma necessidade de melhorar aquele ambiente onde ela estava. De novo, respeitando a decisão dela, mas eu tenho um quê de que ela está abandonando todas as mulheres. Então, enfim. A Patrícia vai fazer mais uma interrupção e eu termino de responder. Juntando nessa fala dela, uma coisa que eu acho importante, que os meus quase 50 anos me permitem, é que assim, eu tive a oportunidade de acompanhar várias colegas que abandonaram a carreira dentro de um determinado momento. Então, por exemplo, quando eu era consultora júnior, lá no comecinho da minha carreira, a gente ganhava um salário que era quase nada. Uma super amiga minha, o marido falou, não, eu pago o seu salário para você ficar em casa. E assim, hoje, passados 30 anos de carreira, ela olha para mim e fala, cara, eu nunca pensei que eu podia chegar onde você está, quando eu abandonei aquele pouquinho que a gente ganhava. Continua casada, tá bem. Depois, durante o tempo, outra disse para mim, não, agora eu tenho que construir a casa em Alphaville, meu marido virou diretor, não sei o quê, eu vou fazer uma pausa, eu vou decorar as casas, eu vou acompanhar minhas filhas. E eu, por vários anos, encontrava ela na porta do colégio, com calça de cotton de oncinha, e eu me perguntava, indo para o escritório, assim, caindo, falava, gente, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que assim, meu filho é de verde no dia que era amarelo? Todos os presentes das festinhas da escola atrasados, né? Assim, eu ficava me questionando se esse era o caminho. Mas, de repente, um dia ela me liga e fala, então, meu marido se separou de mim, aliás, ele casou de novo, uma menina mais nova, está tendo um filho homem, e agora eles estão falando para mim que, assim, eu tenho faculdade, eu sou uma mulher educada, eu não preciso de pensão, eu tenho que me sustentar. E eu estou há 8 anos em casa e, assim, aquele acordo, né, que a gente decidiu junto, que era melhor para a família, agora ele não está mais junto. E agora o acordo é meu. Então, eu acho que as mulheres também têm que olhar um pouco para isso, que, assim, algumas escolhas, você tem que escolher com quem você faz e como você faz o compromisso. Eu já tive mulher entrando na minha sala perguntando, quando é o melhor momento da carreira para eu ter filho? Eu falo, gente, vai ter filho com seu marido, porque não dá nem para garantir que ele vai ficar, eu não posso ter filho com você. A KPMG não pode ter o filho com você, assim, não consigo prever o futuro. Tenha seu filho e a gente vai ajeitar as coisas, assim, vamos junto, mas cada um no seu momento. Então, eu acho que esse olhar ele tem que ser um olhar um pouco mais consciente, porque, às vezes, essa decisão ela fica romantizada e o preço que a sociedade cobra depois é meio complicado. Tem que pagar ágil, tem que começar mais para trás, tem que inventar uma nova carreira. Então, assim, acaba tendo um ônus aí para as mulheres. Como a gente tem 10 minutos, eu vou só responder a pergunta dela. Acho que a gente podia ouvir, mas não mais uma. Eu falaria que a gente podia ouvir 3 perguntas e todo mundo faz o encerramento final, tá? Para a gente poder dar chance aí de botar algumas coisas e, de repente, cada uma responde uma, a gente vê como faz na sua consideração final. Então, o meu lado pragmático a saúde é importantíssima para as mulheres.
valorizar o acolhimento, a empatia e uma série de coisas é importante para a sociedade, homens e mulheres, e a educação também. Não adianta nada as empresas fazerem sua parte, os governos fazerem sua parte, se a gente continuar educando meninos e meninas da mesma forma. Então, a gente está indo atrás de várias empresas na educação e na saúde. Na saúde, a gente está mais avançado. Eu espero que aí, em umas 2 semanas, a gente já tenha vários nomes novos. E daí, por exemplo, o setor da saúde tem uma parte importantíssima para contribuir para toda essa questão do assédio sexual, do assédio moral. A gente está tendo essa discussão do Zika agora, e de uma série de coisas. E na educação, eu acho que a gente tem uma parte como sociedade também, que a gente tem visto uma educação do que é igualdade de gênero, do que é gênero, que as pessoas não são contaminadas, elas não vão mudar de opção de orientação sexual porque elas foram ensinadas, né? Acho que tem um monte de coisa que a gente tem que desmistificar, e isso a gente pode desmistificar com a gente mesmo, para a sociedade onde a gente vive, para as escolas onde a gente eventualmente tem filhos ou frequenta porque é professor, orientador, né? Então acho que a gente tem aí um grande caminho, mas da parte da ONU Mulheres e do Pacto a gente está indo atrás, está batendo na porta, está enchendo a paciência, está usando as pessoas de poder das empresas que já estão lá para atuarem também, fazerem seus contatos. Então, com isso, vamos ouvir as 3 perguntas e daí a gente faz. Eu vou pedir desculpas que eu não guardei a ordem. Quem que quer fazer as 3 últimas perguntas? Você, já faz um tempo. Você também, eu lembro que estava. Então, e daí faz, acho que você, né? Fazem as 4, então, vai. Pronto. Primeiro, obrigada a vocês todas pelas suas intervenções. Meu nome é Sandra, aqui da Metodista mesmo. Acho que uma das coisas que a gente tem que lembrar é que, numa sociedade desigual, todo mundo perde, inclusive as empresas, não é? E eu acho que essa percepção é fundamental até para a gente pensar as nossas ações na sociedade como indivíduos, como corporações e, enfim, como qualquer outra instituição. Eu separei muitas coisas, mas eu prometo, só vou falar de 3, muito rapidamente. Em relação ao que vocês colocaram sobre equidade de gênero no âmbito das suas empresas, todas vocês que falaram sobre as suas empresas, e da importância de discutir isso no âmbito interno. Acho que ficou bem claro isso, mas eu queria destacar uma questão. Por exemplo, né, eu vejo isso como sim e não pelas coisas que vocês colocaram. A Patrícia falou da política da meritocracia, da KPMG. Eu não sou do mundo organizacional, tá? Então, me desculpem pelo meu desconhecimento das suas políticas, mas eu achei muito legal. Mas se a gente vive em uma sociedade em que a socialização do trabalho doméstico recai basicamente sobre as mulheres, isso tem um impacto direto sobre o tempo de horas que essa mulher vai dedicar no trabalho, dentro de casa e fora de casa. Então, uma política de meritocracia que não percebe, não tem essa percepção do empenho de horas de trabalho de uma mulher, não é? Para além do contexto empresarial, me parece um elemento que precisa ser melhor pensado e trabalhado até para repensar o que a gente chama de meritocracia numa sociedade patriarcal e marcada por tudo isso que vocês falaram. Também em relação ao que se falou da Unilever, né? São 49,9%, 4% de 49,7% de mulheres líderes. Mas em que condições, não é? Se essas mulheres chegaram lá da mesma forma, o empenho de horas de trabalho, não é muito superior ao de homens. Então, não estamos falando das mesmas condições para homens e mulheres, porque a gente nasce numa sociedade em desvantagem, considerando as desigualdades de gênero. Nós estamos adoecendo. E eu não sei, vocês não falaram sobre isso, mas o impacto sobre a saúde das mulheres, o impacto da dedicação profissional e da dedicação fora da organização, em termos do impacto sobre a nossa saúde, também tem que ser considerado. E aí a gente tem que entender melhor por que há essa evasão de profissionais supergabaritadas saindo. Essas mulheres estão saindo do mercado de trabalho. E elas estão saindo por questões de gênero também. Não vou me
alongar nisso. O empoderamento feminino não se dá sem a luta contra as desigualdades sociais. Então, vocês falaram de algumas das suas ações em relação às suas ações internas e algumas ações externas, mas eu fico me perguntando, onde estavam a Avon, a Unilever, a KPMG e qualquer outra empresa que está aí trabalhando nessa campanha, He4She e tantas outras coisas, onde elas estavam quando nós, da educação, estávamos discutindo o difícil problema da retirada das diretrizes de gênero, orientação sexual, raça e etnia do nosso Plano Nacional de Educação. A gente quer, em 2030, uma sociedade mais igual, em 2050, uma sociedade mais igual, mas a gente aceitou um Plano Nacional de Educação para 10 anos que retira as diretrizes de igualdade de gênero, orientação sexual, raça e etnia, da sua essência, da sua raiz, não é? Eu vou terminar, prometo. É porque há muitas outras coisas. Apenas nós estamos falando aqui do aumento das lideranças femininas. Fantástico. Mas nós não estamos falando exatamente quem são essas mulheres. Elas são negras? Elas são homossexuais? São mulheres transgênero? De que mulheres estamos falando? Né? Que mulheres tiveram acesso ao tipo de educação que a gente tem? Não é? Olha aqui para o nosso grupo. Quem somos nós? Não é? Portanto, quem são essas mulheres? Alguém falou, já me esqueci quem, que na empresa tem... Acho que foi você, que tem um grande número de mulheres líderes, mas... E dessas mulheres, uau, olha, 14% são negras. 14%. É alguma coisa para a gente pensar. Desculpe, mas e por fim, do fim, não é? Só para dizer, não é, que vocês falaram, né, que a Ana falou, as empresas têm poder de influência interna e externa. Caramba, eu acho isso mesmo. O capital, né, está concentrado em vocês, né? E caramba, não é então um forte poder de barganha que as empresas têm para discutirem com nossos legisladores, para fazerem valer políticas públicas distintas das que grupos conservadores estão defendendo no parlamento, no Congresso Nacional? Acho que é um desafio, não é? E, por fim, Adriana, provoca a metodista para ser signatária. Não, pera um pouquinho, gente. Deixa só as outras três comentarem. Eu peço... porque a gente responde de uma vez só, porque a gente está no finalzinho. Podem fazer as perguntas, por favor. E daí eu acho que cada uma aqui pode pensar em alguns pontos para abordar, né? Acho que a gente não... se a gente fosse responder tudo que ela nos provocou agora, nós vamos sair daqui só umas 5 da tarde. Por favor. Bom dia, eu sou Heloísa, trabalho no RH da RB. Acho que muitos não conhecem, talvez a Bárbara. E minha pergunta é, vocês estão nesse processo de construção já da equidade de gênero, quase atingindo aí uma porcentagem de 50% na liderança. Qual que é a estratégia para manter esse número ou aumentar? E também como que vocês trabalham para atingir o time de vendas campo, que é um time que está em cliente, não está na planta, não está em escritório, e muitas políticas não se aplicam. Obrigada. Gini, acho que ela, por favor. Oi, meu nome é Maria José, eu sou psicóloga, no momento não estou trabalhando. Queria fazer 2 perguntas. Uma é a questão da contratação de pessoas acima de 40 anos, que é uma dificuldade muito grande para as mulheres, principalmente. E outra é a questão do assédio moral, do bullying, que eu ouço muito falar em violência doméstica, mas sobre o bullying nas empresas, que é uma coisa muito comum também nas empresas. Eu queria saber a visão de vocês sobre isso. Obrigada. Olá, meu nome é Daniele, eu sou da Impulso Beta, que é uma empresa que está fazendo programa de liderança dentro de empresas.
E a gente ouve muito uma reclamação, como a Bárbara começou falando, o mundo, infelizmente, é masculino. E o mundo dos negócios é masculino, foi criado por homens e tem regra de homens. Como é que vocês estão preparando os gestores de vocês para valorizar competências que não são ditas do profissional padrão, mas que são ditas mais femininas nas suas funcionárias para que elas ganhem promoções e subam na carreira, né? Como é preparar os homens líderes para lidar com essas habilidades e competências novas? Agora foi. Então, eu vou passar para elas, daí eu termino com... Eu acho que, assim, já escolhe 2 ou 3 pontos, aí a gente vai se revezando e já faz a sua consideração final, por favor. A Bárbara começa, então vamos inverter. Tá bom. Eu vou começar com teus pontos, que eu acho eles desafiadores e interessantes, mas eu queria dividir eles, porque eu acho que eles não podem ser vistos de uma mesma maneira, num mesmo pacote. Porque eu acho que tem uma responsabilidade organizacional e tem uma responsabilidade individual. Eu vou misturar um pouco, enfim, até com minha dissertação de mestrado, porque eu estudei o cuidado de pais homens com criança pequena. Então, quando você fala assim, na tua empresa, as mulheres líderes, é quase 50%, mas elas também têm a tarefa de casa. É verdade, as mulheres, elas somadas, elas gastam mais tempo nas tarefas do lar do que os homens, mas a gente já vê uma mudança, especialmente nas classes médias. Então, o aumento da participação masculina a cada ano avança nos cuidados da criança pequena, nos cuidados da criança. Porque eu estudei criança pequena, então é com isso que eu estou na cabeça. Então, assim, é de 50%, 50-50 em casa ainda? Não é. E aí não é. Também passa por uma educação da mulher, que acha que só ela sabe fazer as coisas, e aí não divide muito o cuidado, passa por uma questão educacional. Então, esse é o aspecto do indivíduo que eu queria trazer, e que a organização, e aí pensando em Unilever, em Avon, as grandes organizações, elas podem educar, mas elas não têm como interferir, porque no final vai ser uma decisão sua. O que, enquanto organização, eu posso fazer? Da condição de você mulher ou de você homem, dividir o teu tempo ou conseguir entregar as tuas tarefas de uma maneira flexível, humana, em que você tenha tomada de decisão. Então, quando a gente pensa nos programas Agile, ou no Berçário, que a Unilever tem, a Avon tem também. Então, esses todos são programas que organizacionalmente a gente consegue criar para facilitar essa vida. Agora, em casa, entra uma discussão individual, entra uma questão estrutural, e aí a tua negociação de homem para mulher. Eu li uma vez uma coisa que eu achei super interessante, que a maior decisão que uma mulher toma é com quem se casa. Muito bem, é que eu não falo mais dela, mas é ela que fala isso, é a maior decisão que uma mulher pode tomar. Porque, quando chegarem os filhos, e essa for a decisão, isso vai ter um super impacto nas decisões que ela vai tomar de carreira. Mas eu também acho, e eu tenho falado isso muito para as mulheres da Unilever, conforme elas ascendem, e aí a gente tem sócia, aqui tem a diretora, talvez elas possam falar melhor sobre isso, conforme você vai ascendendo, a tua capacidade de organização do teu dia fica maior. Então, a gente tem, hoje, a gente tem um presidente homem, né, que é o Fernando Fernandes, e a gente tem 2 mulheres presidentes. Então, na verdade, agora é mais mulher do que homem nessa posição. E elas sempre falam, hoje, eu sou presidente, eu tenho um monte de coisas para fazer, mas eu organizo a minha vida muito mais fácil. Porque eu tenho uma equipe extremamente competente trabalhando comigo, e aí o meu papel é de tomada de decisão. Então, eu levo minhas filhas na escola, eu pego elas. Então, conforme a mulher vai ascendendo na carreira, o salário ascende, e o poder de negociação dela também melhora. E é isso que eu acho que as mulheres, às vezes, não conseguem enxergar. Então, por exemplo, o dashboard que eu mostrei aqui, a gente vê as mulheres voando na Unilever até a gerência. De gerência para diretora, elas param. Elas não avançam. E por que elas não avançam? Se você pegar, é bem a idade em que elas estão tendo filho. Aí ela começa, eu não quero, porque eu tenho que viajar, porque não sei o quê. E, às vezes, ela vai tomando essas decisões sozinhas de não avançar, e aí a gente precisa dar resposta para o negócio, é quem estiver mais preparado, porque é meritocracia, e os homens vão avançando. Então, é junto e é misturado. Assim, é uma decisão organizacional e é uma decisão individual. Organizacional. A gente não consegue criar na Unilever, nem na Avon, e acho que nem a ONU consegue condições para que as mulheres sigam a mesma carreira. Em determinado momento, vai ter uma questão individual que ela vai tomar a decisão dela. Falando onde é que estavam as empresas quando na questão da discussão de gênero e tudo mais,
eu fico até resignada, assim, porque é verdade, o que eu tenho para te dizer é verdade. Eu até comentei do desafio que a Adriana faz na Unilever, do tipo, vocês precisam ir para fora, vocês precisam falar do que vocês estão fazendo, esse desafio, assim, de olhar para quem nos fornece, que impacto que para aumentar o impacto e não pensar só nessa ilha Unilever e criar um jeito legal de trabalhar dentro da Unilever, mas no impacto que a gente está na sociedade. Mas a gente está super engatinhando. E assim, de verdade, talvez o Fernando Fernandes tivesse te responder isso, mas eu acho que a gente não sabe bem como. Qual é o meu papel? Eu vou até quando? Então, a gente tenta, internamente, criar todas essas estruturas possíveis e imagináveis e caminhar para fora, mas caminhar onde a gente se sente seguro. Assim. Então, caminha para os fornecedores, que eu acho que já é um caminho. E aí vem as marcas super ajudando, né? Como eu mostrei close-up, porque a marca se tem alguém que tem um poder para falar com o público, não sou eu. Assim, é uma marca, é uma Dove que vai ter impacto. Então, o meu papel, talvez, consultivo, seja conversar com o Dove e dizer, olha, a gente pode mobilizar muitas pessoas e atingir muitas pessoas por conta disso. Você pretende fazer isso? Isso, E está super engatilhado, a gente reunir as marcas da Unilever para elas entenderem o conceito, porque às vezes sai uma campanha querendo acertar, falando de empoderamento feminino, e aí se perdeu no meio do caminho. Então, a gente tem um cuidado, está tendo um cuidado interno de fazer com que todo mundo fale a mesma língua, e a ONU está ajudando a gente, a Carla da Rede está ajudando a gente a fazer com que os marqueteiros... Porque esse é o poder, assim, né, de divulgação. Mas a gente está engatinhando ainda nisso. A gente não sabe muito bem como participar desse tipo de movimento, tá? Responde só, talvez, da força de vendas, por último. Porque daí essa é bem interessante. Esse é um problema. E é engraçado, porque... E aí, pegando a Avon que está aqui, eu fiz um desafio para a área de vendas, porque quando você pega... Os vendedores, a área de vendas é uma área muito masculina e é ele que puxa o número para baixo, assim, de homens e mulheres. E aí eu vi um dado que em venda direta 90% são mulheres. Aí eu devolvi para vendas. Por que em venda direta 90% são mulheres, a gente não consegue ter mais mulher na Unilever? A gente tem carro, tem 13º, tem, sabe, tem tudo que você puder imaginar, e por que isso não vira? É um desafio, eu não tenho resposta para você agora, a gente está trabalhando isso com o dashboard deles muito no pontual, e a gente vai começar com as mulheres gerentes, tentando cascatear isso para os vendedores, até porque eles estão espalhados, você deve ter esse problema também. Eles estão espalhados no Brasil todo, não tem agenda, é um super problema, mas a gente tem feito alguns movimentos com a área de vendas, tentando falar de empoderamento de mulher para ver se isso avança. Então, quando a gente olha para a liderança, a gente está melhor, mas quando a gente olha no vendedor mesmo, lá, que está em campo, ainda é masculino, e isso é um problema para a gente. E a gente está tentando resolver isso paulatinamente, porque não é fácil encontrar, não é fácil falar, não é fácil um monte de coisa. Acho que tinha outra pergunta. Não, acho que agora a gente pode ir para a Tatiana e para a Patrícia, que senão nós vamos atrasar muito. Vou tentar resumir, né? Eu acho que a Bárbara, começando com o início, foi super feliz na resposta, né? Eu acho que assim, tem a empresa, tem a pessoa, tem o governo e tem a sociedade, né? Eu só vou colocar esses outros pontos aí que colocam. Então, eu acho que tem questões que acontecem que a gente tem que, enquanto empresa, né? A gente mostra que está indo bem, mas, óbvio, se tivesse já esse problema resolvido, se não tivesse esse problema com as mulheres, não precisava ter toda essa mobilização, né? Então, acho que o que você trouxe para mim é exatamente isso. A gente tem esse problema, é por isso que estamos todas mobilizadas, tentando aí, cada um, né, no seu nicho, ou eu diria, cada uma na sua escolha, fazer. E eu acho que, como empresa, né, a gente tem escolhas também, onde a gente vai escolher, né? Então, onde a gente vai lutar, onde a gente vai abordar. Então, a Avon, por exemplo, dando o exemplo, claramente a escolha foi através do governo, na Secretaria Especial de Mulheres e nas coisas que a gente vai fazer para apoiar essa questão, né? Para apoiar tudo que a gente possa fazer para gênero e agora raça. E nós acabamos não indo para a educação, né? Talvez onde outras coisas acontecem, e não que uma não vai influenciar a outra, né? Mas acho que dentro de corporações a gente acaba fazendo escolhas também de como é que a gente vai atuar e por onde a gente vai fazer as coisas acontecerem. Acho que colocando. Fui eu que falei dos 14% de negras, né? E continuo falando, e com muito orgulho, né? Porque quando a gente olha, é bem o dado que a Adriana falou, né? Hoje a realidade é muito diferente. Então, conseguir passar que
que a gente não só olhe mulheres, mas que a gente consiga ter a representação de negras e ver isso crescendo, é pouco, né? Mas a gente está conseguindo olhar, fazer ações e crescer. Então, é nesse sentido que eu falo, e falo com muito orgulho, no sentido de querer olhar e de querer fazer. Porque, sim, a gente sabe lá no banquinho, né, que talvez as mulheres precisam de um banquinho, as mulheres negras precisam de um banquinho maior, e os homens negros, talvez, um maior ainda, né, se a gente for pensar em índices de violência e tudo mais. Então, eu acho que é nesse sentido, e com esse olhar, né, que vem o dado e que vem o trabalho que a gente está colocando. Vou tentar dar uma passada rápida em tudo. Assim, no que diz respeito a vendas, nós temos, na primeira linha de vendas, no vendedor, 100% de mulheres. Né? Tem uma revendedora, eu tenho o orgulho de ter uma revendedora Avon aqui comigo, né? Ana Maria, que veio até conversar. E a venda direta, acho que tem uma coisa de ser a primeira linha mulher, é um pré-requisito até, porque tem a questão de chegada, né, na casa, no porta a porta de outro. Então, tem uma questão de negócio que a gente precisa entender por aí. Né? E aí, talvez, até é a questão social ao contrário, né, para mim. Porque ontem eu fiz com uma pessoa que estava fazendo entrevista para mim, ela me perguntou por que 100% são de mulheres. Eu falei, a resposta é bem simples. Vou perguntar para vocês estão na casa de vocês, 5h30 da tarde, com os filhos, né? Quem tiver. Bate um homem na porta. Vocês deixam ele entrar? Obrigada. Né? Então, às vezes, eu gostei do que a Patrícia falou, às vezes, para problemas simples, soluções simples. Né? Às vezes, a gente complica, basta a gente ir lá entender o que está acontecendo e perguntar. Então, a questão da venda direta ela é muito focada, porque hoje ainda, né, socialmente, né, e a gente entende porque faz diferença ser mulher e não ser, então é um pré-requisito já na minha entrada, né? E vendas eu tenho tanta mulher por causa disso. E pensando em treinamento, acho que talvez fechando as respostas, né? A gente tem dentro do programa de liderança da Avon, da Academia de Liderança Avon, a gente tem agora, está implementando a disciplina de gênero. Então, além de todas as palestras, tudo mais que a gente faz para mobilizar, né? Grupos, vai fazer o grupo, né, a favor das mulheres, o Rede pelas Mulheres, tem homens que participam do Rede pelas Mulheres, no He for She, mas a gente tem uma disciplina ali para falar de gênero com os líderes, o tempo todo. Porque a gente, é o que eu falei um pouco antes, acho, né? Essa coisa também, tem muita mulher, a empresa para mulher, isso não precisa aqui. Então, como é que a gente também não cai no vício de achar que está tudo certo, né? Que não tem um problema. Então, tem uma disciplina onde todos os líderes colocam e veem o ganho para poder participar. E tem a questão de ter o ganho do que se vê com as mulheres, talvez os comportamentos que estão mais proeminentes nas mulheres, mas tem a contrapartida que a gente tem percebido muito, né? Eu brinquei até que a Cris está aqui para isso, e também é como pegar esse grupo de talentos e ensiná-los a se portar em situações de poder, né? Que muitas vezes a gente não é ensinada fora da empresa. E os homens já chegam, né, um pouquinho mais à frente. Aí é o nosso banquinho que a gente precisa. Né? Então, como é que a gente também desenvolve essas mulheres para estarem em círculos de poder, em situações de poder, a Patrícia deu exemplo de network e tudo mais, e se sentirem à vontade e se colocarem também nisso, porque a gente também vê uma timidez aí, né? É um passo para trás quando a gente se vê em situações de desconforto, que talvez a gente não foi preparada na vida. Tá bom? Brilhantes colocações. Me deixam, acho que, pouca coisa para contribuir, mas eu acho que ficou para mim a meritocracia, né? Quer dizer, que foi uma provocação específica. Eu acho que esse valor ele é um valor muito importante da KPMG e a gente trabalha muito com as escolhas pessoais. A gente, normalmente, começa a jornada muito jovem no ramo de consultoria, com 20 e poucos anos, quando essa diferença de trabalho doméstico ainda não é uma realidade. E a gente tem tentado transformar isso, convidando as nossas mulheres a discutirem esses assuntos. Então, a entenderem que, se ela não deixar o marido lavar a louça e dizer que ele lava errado, ele nunca mais vai lavar. Se disser que ele trocou a fralda e colocou ao contrário, e a gente ouve isso dos homens. Eu lavei louça 3 vezes. Ao invés de ser valorizado, me disseram que eu não sabia fazer, que eu demorava muito, que eu gastava muito detergente. Eu vou tentar de novo. Então lava. Então, assim, essa discussão eu acho que é importante. Mas tem uma outra. Olhando para as carreiras e trabalhando aí, militando como executiva na área de RH, eu também acho, a Sheryl diz que a maior decisão de uma mulher é com quem ela se casa, a decisão mais importante da carreira dela. E eu devolvo, e eu acho que é a decisão de um homem também. Porque eu já vi tanto homem brilhante não fazer uma carreira brilhante porque tinha alguém em casa que não estava ajudando. Porque, assim, não pode trocar de cidade, porque, não, assim, também é complicado. Então, eu acho que esse voo de conjunto ele é um voo diferente. E eu fico muito feliz que eu acho que a nova geração está fazendo outros arranjos.
Quer dizer, é o morar junto, é uma coisa mais descompromissada, é o namorar cada um na sua casa. Eu acho que vem modelos diferentes e vem modelos de cada um se gerir. Agora, também tem uma responsabilidade nossa de não deixar aqueles adolescentes de 35, de 40 anos em casa, com roupa lavada, com cama arrumada, comida na mesa, né? Quer dizer, esperando ou o príncipe encantado ou, enfim, a donzela perfeita aparecer para resgatar. Então, assim, a gente também tem aí um papel na educação para fazer essa transformação. Então, eu acho que na meritocracia, eu acho que a gente faz sim, e o que a gente faz é o awareness. Outra coisa que a gente está trabalhando é que as mulheres, a gente, pelo menos, eu não gosto de generalizar, mas, em geral, elas só aceitam um desafio quando ela tem 70%, 75% dos requisitos. E os homens, em geral, se arriscam a partir dos 30%, 35%, porque ele acha que os amigos vão dar um jeito, que a coisa vai ser mais fácil. Então, esse encorajamento, e muitos dos casos que apareceram no nosso concurso tinham a ver com isso, é uma coisa muito importante. E a gente percebe que a ambição da mulher, ela sobe junto na carreira. Quer dizer, a mulher dá um passo, aí ela consegue olhar mais um. Então, se a gente continuar encorajando, a gente consegue fazer transformação, sim. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Em relação à saúde, a gente tem políticas que são para homens e mulheres, quer dizer, a gente tem nos dois gêneros, eu não acho que é diferente, mas eu acho que a vida executiva, a vida corporativa, ela tem um nível de pressão. E a gente lá na KPMG costuma dizer que qualidade de vida é você poder fazer o que você gosta. Eu, por exemplo, adoro trabalhar. Eu adoro trabalhar. E, assim, eu acho que parte da mensagem é dizer para minha filha de manhã, falar, olha, hoje eu vou lá num lugar longe, assim, e eu vou falar para as pessoas, e eu vou tentar mudar alguém, e eu vou inspirar alguém. E, assim, mamãe fica muito feliz, que, assim, por incrível que pareça, tem gente que vai na sala e quer me ouvir. E, assim, e ela fala, ai, mãe, o que eu vou ser quando eu crescer? Eu falei, nem importa, mas eu queria que você fizesse uma diferença no mundo. Porque, assim, quando você for embora, o mundo esteja um pouquinho melhor do que quando você chegou. E, assim, acho que é para isso que a gente está vivo, acho que essa é a proposta. E tanto faz no quê? Seja médica, professora, cientista, porteira, manicure, dê um sorriso, dê o que você tiver para dar. Mas, assim, vamos fazer o mundo ficar, assim, cada dia um tiquinho assim, ó, mínimo passo elegante, mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E aí eu acho que as coisas vão acontecendo. A gente teve também a provocação do bullying. Eu acho que essa é uma provocação que a gente precisa dar um passo para trás. O bullying contra a mulher hoje já tem nome, tem gaslighting, temos lá as classificações, etc. Mas eu me surpreendi muito quando a gente para e ouve. Outro dia, por exemplo, almoçando numa mesa com 3 profissionais de origem oriental, e eles falavam, gente, vocês não têm noção do que é a vida da gente ouvindo japa, vai para engenharia, sai da poli. E eu parei e falei, gente, eu nunca tinha pensado sobre isso. Assim, e de repente, assim, mulher porque é mulher, homem porque é homem, careca porque é careca, baixinho porque é baixinho. Assim, faz parte da nossa cultura. E eu acho que esse bullying vai estar por aí. Então, assim, não sei se a gente vai chegar um dia a conseguir ser politicamente correto, chato, e não ter nenhum grupo. Então, assim, quando minha filha chega e fala, ai, mãe, na escola disseram que eu sou gorda. Eu falei, bom, e a outra disseram que é loira, e o outro disseram que é baixo, e a outra disseram que é magra. Então, assim, seremos pessoas diferentes por natureza, e temos que usar isso na medida da construção, do valor da diversidade. Mas também não dá para fingir que todo mundo é igual. E acho que eu separei para falar isso. Então, assim, a minha mensagem é essa. Eu ando pelo mundo tentando fazer uma coisinha, uma sementinha, assim, deixar qualquer coisinha para quem interagir comigo. E se fizer bem para alguém, eu já estou super feliz. Já valeu a pena o dia. Então, fecho aqui, agradeço. Foi uma honra estar aqui. Eu sempre adoro esse assunto, uma honra estar com vocês. Eu acho que teve uma pergunta que ela fez, que ela falou um pouquinho como que chegou lá e fica lá, né? Não, eu ouvi do VP aí da Bárbara, que ele falou assim, não, a gente não pode bobear, Adriana. Mesmo quando a gente está em 49%, tem que ter a parceira de RH monitorando os indicadores, trazendo para as funções e negócios, discutindo, e se a gente para de fazer força, eventualmente a coisa cai. Então, precisa, sim, ficar atento, e eu acho que aí a RH tem uma função primordial para poder gerar indicadores e poder mostrar aos gestores que a coisa, eventualmente, está voltando para trás. Então, mudar a cultura é muito complexo. Então, a gente está no meio de uma mudança cultural. Ela não é só uma oficina, uma palestra, um treinamento. Ela tem que persistir e a empresa tem que segurar essa agenda. E daí a questão da igualdade de gênero sofre um pouco de fadiga. E às vezes as pessoas falam, mas de novo esse papo, mas
de novo vem com isso. Então, a empresa precisa encontrar formas de ir trabalhando essa fadiga e continuar com o assunto na agenda. Tá? Eu acho que quando a gente fala um pouco de meritocracia e fala de treinamento, acho que assim, tem duas coisas. Uma é você explicar, eventualmente, para homens e mulheres como estão funcionando as coisas hoje, você vai suportando eles nas escolhas. E a outra é você realmente questionar padrões que a gente tem. Então, a gente ainda tem um padrão 24/7 nas altas lideranças, em muitas empresas, inclusive, do trainee já é 24/7. Né? Então, acho que tem uns questionamentos do que é produtividade. Né? A quantidade de e-mail que a gente gera é uma coisa de louco. Então, quando eu vejo empresas, eu acho que a Unilever é uma que proibia e-mail de sexta-feira, alguma coisa assim, né? Era uma forma de tentar... provocar a gente para mudar a forma com que a gente trabalha, porque a gente lida com as demandas, homens e mulheres, da mesma forma, e a gente lida com essas culturas informais que acham bonito falar que não tira férias há 3 anos, que fica no trabalho até às 10 da noite. Então, acho que tem as duas coisas. Tem o trabalhar alguns padrões, e que padrões mais sensatos vão ser bons para homens e mulheres, e tem entender naquele curto prazo qual que é o padrão vigente e como eu navego e faço as minhas escolhas, não de maneira ingênua, mas de maneira assertiva e do jeito que eu quero. Acho que a gente continua provocando, que nem a Tatiana falou, perguntou aqui que nós somos a maioria mulheres e de uma, provavelmente heterossexuais, e que perguntou aí a questão de que é um revendedor bater na porta. Mas na casa do Cláudio, que está sentado ali, eventualmente, se fosse um homem batendo a porta, quem ia estar às 5 horas era ele e ia dar certo. Né? A gente tem cada vez mais casais de homofetivos, né? Então, eventualmente, as famílias estão mudando a cara dela. Então, a gente fala, tá bom, talvez a maioria das famílias ainda seja do padrão normal, mas de 100%, será que não cabia aí 2% ou 3%? Né? Então, a gente continua provocando. Eu acho que a gente vive um momento muito conservador, né? Então a gente precisa, até como ONU, a gente anda repensando qual que é a nossa estratégia para não ver essas coisas que nem hoje estava lendo aqui, vindo para cá, e vi a notícia que o Cunha forçou lá a votação em segunda vez da Comissão da Mulher, e daí ele conseguiu fazer passar o que ele queria. Né? Então, acho que a gente tem toda uma coisa, e eu acho que sim, daí as empresas têm formas que, sem invadir a área que não é delas, mas seja através da sua, por exemplo, a questão de gênero, vamos colocar, a política reflete um pouco a sociedade, que põe na palavra gênero um monte de fantasias que não são verdades. Né? Então, eventualmente, através do cinema, da propaganda, da novela, a gente pode avançar essa questão e trazer numa linguagem simples para todo mundo o que a gente está falando. Né? Então, a gente pode ter pontos muito lá que tem discordância, questão do aborto, mas tem um monte de coisa no meio que todo mundo tem concordância, e daí você vai voltar para trás, você não vai permitir essa conversa. Né? Então, acho que tem alguma coisa aí para elucidar do que a gente está falando. E é isso, gente. Poderia ficar aqui horas, como eu acho que a Bárbara, a Ana, a Patrícia, a Tatiana e vocês, alguns, né? Mas acho que todos temos compromisso, então agradeço imensamente o tempo de vocês, a participação aqui e as minhas colegas de mesa.